Olá, amiga poderosa! Esse é mais um vídeo sobre autoestima e nesse vídeo eu vou falar com a Cíntia, que é nutricionista e coach. Ela faz atendimentos particulares e também atende lá na clínica IMEC, que é especializada em cirurgia bariátrica. Cíntia, muito obrigada, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E antes de qualquer coisa, eu quero que você se apresente para as meninas. Isa, eu queria agradecer o convite, é uma honra fazer parte desse curso que você está propondo. Eu sou nutricionista, eu trabalho há 17 anos com cirurgia bariátrica, então eu tenho uma gama de pacientes muito focados nessa área. Eu sou especialista em fitoterapia e personal coaching. Ai, que bacana. Eu faço atendimentos tanto online agora nessa fase, quanto bastante, presencial, né? Bastante, cresceu bem. E aí vou ajudando as mulheres a tentar melhorar um pouco a autoestima, né? Ajudar nessa parte. Ah, que legal. Então, antes da gente começar a falar sobre autoestima, contar para as meninas aqui como é que a gente se conheceu, né? Eu conheci a Cíntia através da própria clínica IMEC, que é uma clínica parceira minha, né? E aí lá eu dei vários cursos para todas elas, todas as meninas. E eu queria que você falasse, Cíntia, com relação à autoestima, que vai ser o nosso ponto aqui, né? Eu queria que você falasse assim, se você percebe essa diferença quando você trabalha a autoestima, se você percebe essa diferença na sua vida pessoal, percebe no trabalho, percebe no atendimento também, quando as meninas estão lá, já começaram a emagrecer um pouquinho, e aí você vê se elas vão mudando, elas vão se cuidando um pouco mais. Como você vê isso? Isa, eu acho que assim, o seu trabalho é fenomenal. Ah, obrigada. O que eu vejo de mudança em todas as pessoas que tiveram no seu curso é visível, assim, de não só de autoestima, mas assim, o dia a dia delas, a autoconfiança delas, no próprio trabalho, em postura, né? Como a gente se sentindo bem melhora todas as áreas da nossa vida, e isso é nítido para mim, né? Ver as meninas dos atendimentos, as pessoas que fizeram, e o feedback delas que, assim, é aprender a usar o seu armário. E não necessariamente ter que fazer um armário novo. Isso. Né? E quando vai fazer compras muito mais assertivas e usáveis. Assim. Então isso é muito bacana de ver. Ah, que legal. Olha, eu falo bastante na consultoria, a gente trabalha a autoestima muito de fora para dentro. E a gente pode trabalhar, eu acredito, um trabalho em conjunto, né? De dentro para fora e de fora para dentro. A nutrição trabalha dessa maneira, né? Sim, a gente faz o caminho um pouquinho inverso. Então eu cuido da parte de dentro, né? Com uma boa nutrição, uma boa alimentação, todos os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os nutracêuticos que o nosso corpo precisa, ele vai estar muito bem nutrido e isso vai aparecer na parte exterior também, com uma boa pele, um bom cabelo, as unhas fortes, uma boa textura de pele, isso é muito importante. E é legal a gente comentar que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, de repente, você começa lá a sua consultoria, daí você tá se sentindo melhor, daí você se anima a cuidar um pouco mais da sua alimentação, do seu corpo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tratamentos paralelos só trazem benefício quando a gente trabalha junto, né? Com certeza. Eu acho que assim, tanto quem faz o seu curso busca um pouco mais da minha parte, dessa questão de melhora de alimentação, de emagrecimento, mas eu vejo muito no meu lado a pessoa que já começa a emagrecer, quantas mudanças exteriores, que bacana. de cabelo, de tudo que vai mudando, né? Isso é muito interessante. E a postura também, né? Eu falo que no começo, quando você começa a atender, a pessoa tá lá, sabe? De qualquer jeito, curvada, o cabelo preso, assim, sabe? Aí depois ela já solta, já começa a se arrumar, aí já fica prestando atenção na postura. É muito bacana, né? Ver esse progresso, né? A gente vê até na questão da própria cirurgia bariátrica, a paciente com 1, 2 meses de cirurgia, a mudança que ela já tem. Então é o que você falou, ela chega na primeira consulta com aquela roupa que esconde ela toda, a roupa escura, o cabelo preso. Quando ela volta, ela já volta com o cabelo mais claro, mais bem cuidado, com uma roupa mais alegre. Isso é muito gostoso de ver. Nossa, é muito bom mesmo. Faz bem pra gente que ajuda a pessoa, né? Faz.
é um orgulho você ver. Rejuvenesce as pessoas. Ó, falando sobre autoestima também, existe algum tipo de alimento, algum tipo de alimento que ajude a melhorar a autoestima? Eu sei que, lógico, deve ser questão de pessoa para pessoa, não deve existir um alimento que seja assim universal. Mas como é que funciona assim? O alimento realmente pode fazer essa diferença para a pessoa? Olha, Isa, tem várias coisas que podem favorecer, né? Uhum. E é o que você disse, cada indivíduo vai ter sua necessidade nutricional. Uhum. Então, isso vai muito de idade, sexo, objetivos. Não existe um único alimento que vai melhorar a autoestima, até porque a autoestima é um conjunto de fatores, né? Então, tanto a parte física, quanto a parte de saúde, quanto essa parte do autocuidado, tudo isso vai melhorar a autoestima. Então, não existe um alimento. Uhum. O que a gente pode fazer para colaborar com a melhora da autoestima? Então, fazer um programa alimentar de acordo com as necessidades daquela paciente. Então, qual é o objetivo? É um emagrecimento? Então, vamos ver o emagrecimento. Ou não. Muitas vezes a pessoa está bem com o corpo dela, mas ela tem uma unha quebradiça, um cabelo muito seco e ressecado, a pele muitas vezes com acne. E aí nós, na parte nutricional, conseguimos melhorar toda a questão alimentar e fazer alguns formulados que possam favorecer essa melhora de pele, de cabelo, de unha. E aí deixando essa mulher mais confiante, mais bonita. E assim, quando a gente melhora pouca coisa, porque eu acho que a gente tem que sempre conquistar e celebrar esses pequenos passos, né? Então, quando você melhora alguma coisa, você que trabalha com essa parte fitoterápica, né? Então, você tá lá tratando o cabelo, como você falou. A mulher percebe que o cabelo já melhorou. Para a mulher, o cabelo é muito legal, né? É muito importante. Então, você já dá uma animada. Então, Sim. São pequenos detalhes que você vai trabalhando aos poucos. Isso tem muito a ver com a alimentação também. E a questão da confiança, porque daí você vai se sentindo mais confiante. E você começa a se sentir mais confiante, se sente mais bonita. E aí vai, né? Sim, Então a gente vê, por exemplo, quando há uma melhora principalmente de pele, quando é uma adolescente ou uma questão de hormônios que a gente tem muito mais espinha, e existe um tratamento tanto da parte do dermatologista, questão hormonal, mas a parte nutricional, que há uma melhora nessa pele, quanto essa pessoa fica autoconfiante. Muito, né? Para tirar foto, para sair, enfim, tudo isso melhora. Às vezes a unha é quebradiça, então, eu faço a minha unha não dura, e aí você vê que ela começa a pintar a unha de escuro, ela fica feliz, ela começa a gostar da mão dela, coisa que antes muitas vezes ela acabava escondendo. A própria celulite, quando a gente tem uma melhora na parte da celulite da pele, ela começa a usar shorts mais curtos, ela tem mais confiança de ir pra praia, então assim, ela se sente muito mais segura de viver a vida dela, né? E eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa parte de que esse cuidado, essa autoestima é uma coisa fútil. Não. Na verdade, é importante cuidar da gente, é importante estar confiante, estar segura da nossa imagem, né? Claro que não é só por fora, é o que a gente está falando aqui, tem que cuidar por dentro. Mas quanto mais a gente se sente bonita, empoderada e confiante, isso só vai fazer bem para a nossa vida. Eu falo que eu tô fazendo até uma sequência de lives, né? E eu falo que a autoestima, ela é o eixo da personalidade. Porque dependendo de como você se vê, é o jeito que você vê as pessoas à sua volta e como você lida com a sua vida como um todo, né? E tem muita gente, Cíntia, que às vezes pensa assim, meu cabelo tá isso, minha unha tá aquilo, e acaba não associando à nutrição, né? Associa a qualquer outra coisa. Então, é um creme que eu passei, ou sei lá, eu tô fazendo luzes e tá deixando meu cabelo assim, e na verdade, muitas vezes não é, né? Exatamente. Ou às vezes até procura algum médico, faz o seu check-up, principalmente nós mulheres que buscamos sempre o ginecologista, que é o que cuida da mulher como um todo, né? Uhum. E vai, mas meus exames estão todos bons, mas o meu cabelo não tá caindo. Então, o que a gente tem que saber em primeiro lugar? Não necessariamente a gente precisa ter uma deficiência em exame de sangue para precisar repor algumas vitaminas, né? Então, assim, o corpo ele é muito sábio. Ele vai usar todas as vitaminas e os minerais para as funções vitais dele.
Então, batimento cardíaco para todos os músculos e os órgãos. Se sobrar alguma coisa, ele vai pensar nessa parte exterior, que é cabelo, pele e unha. Uhum. Né? Então, assim, não necessariamente uma pessoa tem deficiência de vitaminas no exame e aí justifica com a queda de cabelo, com uma unha mais fraca. Então, o que a gente tem que pensar? Por mais que os exames estão bons, a gente tem os sinais clínicos. Sim. Eu tenho uma queda de cabelo, eu tenho uma unha fraca, eu tenho ressecamento de pele. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça de acordo com cada paciente. E vai cuidando aos poucos de cada coisa, né? Aos poucos, Agora, fala pra mim, ó, acompanhando, fazendo consultoria, acompanhando principalmente as meninas que querem emagrecer, né, como a gente tá falando até da clínica que fala sobre bariátrica, tem muitas pessoas que acabam descontando qualquer tipo de sentimento na comida, né? E a gente sabe, você falou que tratando, acompanhando, você consegue melhorar a autoestima no geral da pessoa, a vida da pessoa como um todo. Mas existe também o contrário? Existe algum alimento que não faz bem, assim? É lógico, como a gente falou, pessoa para pessoa, né? Mas existem os alimentos que podem estar prejudicando sem ela nem ter ideia? Então, a gente tem que ver que é óbvio que existem alimentos que não são tão positivos para a nossa vida, né? Mas que dependendo do consumo e da frequência, tudo bem ser utilizado. Então, a gente tem que tirar aquela coisa do alimento 100% bom e 100% ruim. Sim. Mas quando a gente tem uma alimentação com uma frequência muito grande de doces, frituras, alimentos industrializados e pré-processados, a gente vai piorando muito todo o nosso organismo. Né? Porque esses produtos vêm com muita gordura ruim, vêm com aditivos, vêm com conservantes, que isso acaba sendo prejudicial para o nosso corpo. Então, eu comer um fast food esporadicamente, tudo bem, faz parte do nosso convívio social e de uma vida normal. Mas tem gente que usa isso 4, 5 vezes na semana, que come doce todos os dias num volume muito grande. E aí não estamos nem falando de peso, mas estamos falando de nutrição celular. Né? Eu deixo de escolher alimentos que me nutrem para escolher alimentos que acabam só matando a fome naquele momento, dando uma sensação de prazer momentânea, mas que o meu organismo não está nutrido. Então eu acabo tendo o quê? Uma bola de neve. Eu como uma besteira, meu organismo sente falta do nutriente, ele vai pedir mais alguma coisa e a gente acaba comendo besteira. Então o importante é ter um bom equilíbrio nutricional, nada é proibido, mas a gente tem que pensar que quanto mais a nossa alimentação for saudável, como a gente brinca, comida de verdade, né? Então, frutas, verduras, legumes, carnes variadas, brancas e vermelhas, frutas, isso vai nutrir não só a questão da caloria, mas todas as nossas células, todo o nosso corpo, e vai fazer com que a gente tenha uma saúde melhor. E uma saúde melhor é uma autoestima melhor. Com certeza. Agora, ó, pensando numa coisa aqui, quando a gente fala assim de alimentação, né, e de coisas ruins, existem fases, né? Então, por exemplo, existe uma fase que fala que glúten não faz bem. Ou então, lactose, não como nada, não tomo nada. E isso não necessariamente é para todo mundo, né? É bom que as pessoas saibam, né? Porque fala assim, glúten não faz bem. Daí você para de comer, sei lá, qualquer coisa que tenha glúten. Mas, de repente, aquilo não é para você, né? Na verdade, a gente tem aquelas coisas bem momentâneas, né? Que isso já vem há muito tempo. Então, o ovo era ruim, agora o ovo é bom. O abacate era ruim, agora ele é bom. Então, assim, a gente vai... Primeiro que a gente tem uma ciência da nutrição, que ela vai a cada vez mais descobrindo as coisas. Então, assim, mudar esse padrão acaba sendo normal. Mas, em primeiro lugar, estudos científicos que comprovem isso. Pra quem e por quê? Não é assim, eu acho, vou lá e paro. Exato. Eu vi dizer que faz mal. Né? Então, assim, a gente tem uma doença, que é a doença celíaca, que aí sim esse paciente não pode de maneira nenhuma consumir o glúten. Né? Existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten, uma intolerância a ele. Então, aí a gente também tem que investigar. Mas, no geral, a população em geral não tem a necessidade de retirar ele. Né? A gente tem um organismo que tem as enzimas, tudo, então a gente não precisa retirar. Talvez o que a gente tenha hoje é um excesso do consumo do carboidrato em si, que é onde muitas vezes o glúten está embutido. Né? E talvez farinhas e produtos de não tão boa qualidade. Né?
existe essa coisa o glúten engorda. Né? Então, por isso faz a dieta sem o glúten. Na verdade, a maioria das coisas boas tem o glúten, né? Pois Pão, macarrão, bolacha, biscoitos, cerveja, enfim. Então, se a gente tira tudo isso, o que acontece? A gente diminui as opções dos alimentos e aí, muitas vezes, o paciente acaba emagrecendo por consumir menos carboidrato de uma maneira geral. Que pode não ter a ver exatamente com o glúten. Com o glúten em si, mas com o valor energético daquilo que ele consome. Então é importante sempre, né, óbvio, fazer um exame, um acompanhamento e saber se aquele alimento você não tem, como seria assim, uma capacidade de digerir? Uma seria tolerância, isso? Né? A mesma coisa da lactose. Então, assim, hoje em dia se fala muito, não uso mais leite, derivados e tal. Uma das coisas que a gente tem que pensar, os produtos lácteos são uma boa fonte de cálcio. Tá. Né? Então, assim, para nós, principalmente saúde da mulher, o cálcio é importante para a formação óssea. Então, se a gente vai tirar, a gente tem que ver o porquê que a gente está tirando. Eu consumo leite e tenho mal-estar, eu tenho cólica, gases. Ok, vamos tirar, vamos tentar outros produtos do leite, queijo, iogurte que já é fermentado. Então, a digestão é um pouco mais fácil, né? Se nenhuma dessas formas derem certo, aí a gente pensa na versão zero lactose ou vai para a parte dos vegetais, dos leites vegetais. Mas sempre com acompanhamento, não fazer as coisas da moda, não fazer porque viu na internet, porque não é legal. E às vezes você vai indo ali tentando sozinha e você não consegue achar e passa meses. E era muito mais fácil você ter procurado alguém ali que resolve seu problema rapidinho, né? Exatamente, que realmente organiza e entende o que você precisa fazer. Porque as pessoas falam, tá bom, eu me senti bem sem o glúten. Claro, porque você vai consumir menos alimentos que fermentam no intestino. Então você vai ter menos gases. Né? Você vai acabar ingerindo menos calorias, menos carboidratos, você vai emagrecer, vai. Mas será que era o glúten em si ou só reequilibrar essa alimentação? Fazer boas escolhas. Eu falo que o legal da consultoria em qualquer segmento, né, é que assim, a pessoa chega, ela conta o que está acontecendo, né, o que ela está sentindo, o que está acontecendo em volta dela, e para ela é como se fosse um quebra-cabeça com as peças e ela não consegue montar. E aí a pessoa que entende, sabe o que ela tá falando, você automaticamente, conforme ela vai falando, você já vai entendendo mais ou menos. E a hora que ela termina de falar, você monta e apresenta para ela a questão. Para a pessoa que lida com isso, é simples, né? Então, por isso que eu falo, vale muito a pena você procurar uma pessoa que entenda do assunto, para você ganhar tempo, porque a pessoa estudou anos aquilo. Sim, E outra, eu acho que a gente vai montando muitas vezes junto, né? A ideia do paciente, a queixa que ele veio, ou a queixa da sua cliente, e a gente vai conseguindo amarrar tudo e esclarecer isso para a pessoa. Porque o mais importante é que ela entenda e ela saiba fazer isso na vida dela. É isso, aplicar, né? Aplicar, porque eu posso fazer a dieta mais linda do mundo. Se ela jogar na gaveta, não vai adiantar de nada. Então é importante que ela tenha essa compreensão. É sempre a pessoa, né? Por mais que ela procure ajuda, a diferença vai acontecer quando ela fizer. Sim, exatamente. Cíntia, outra coisa que eu queria te perguntar, eu andei lendo sobre intestino, sabe? Eu achei muito bacana, queria perguntar para você o que você acha. Eu vi que falam que o intestino é como se fosse um segundo cérebro, que ele tem mais neurônios do que a espinha dorsal e que grande parte da serotonina tá lá, né? Então eu fiquei pensando, gente, será que... E existem estudos que eu fiquei assim encantada. Existem estudos, dizem, que de repente você pode tratar algumas doenças mentais através do tratamento do intestino. Falei, gente, que loucura. Tipo assim, você toma um Yakult e você melhora a autoestima. E fica bem-humorado. Eu falei assim, gente, aquela tiazinha do Yakult na rua, ninguém mais vai deixar ela em paz. Ela não sabe o potencial que ela tem. Me fala, o que você acha disso? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir primeiro com muita parcimônia, né? São estudos bem embrionários, então assim, não é para comprar Yakult e parar de tomar o remédio do psiquiatra, porque não vai funcionar, né? A gente pode ter o quê? A gente sabe que o intestino realmente ele tem uma função muito importante, ele tem sido considerado o segundo cérebro. Isso é verdade mesmo, então.
ele tem esse eixo, né, que a gente fala que é o eixo intestino-cérebro, então ele manda muitos sinais pro nosso cérebro. Então ele diz qual é o momento de parar de comer, é ele que manda o sinal para parar de comer, da saciedade, vários hormônios, ele que acaba regulando e mandando as mensagens para os órgãos para liberar mais ou menos insulina. Então, assim, ele é muito importante mesmo. O que a gente tem que tomar de cuidado? Primeiro, é o que a gente estava brincando aqui. Então, assim, a gente pode melhorar a produção de serotonina através do intestino. Mas isso não significa que eu posso parar de tomar uma medicação com certeza, psiquiátrica, né? Por algum tratamento, enfim. Então, vamos pensar em pessoas normais, o que a gente pode fazer? O cuidado alimentar é importante porque a gente hoje trabalha e fala muito, ouve-se falar muito sobre a disbiose, que é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, o intestino tem um monte de lactobacilos ali que fermentam as nossas fezes e através dessa fermentação das fezes, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a absorção dos nutrientes para o nosso organismo. Então, o intestino ele é muito importante. O que acontece? Nós podemos modular isso, né, de acordo com a nossa alimentação. Então, até o que a gente comentou um pouquinho antes. Se eu tenho uma alimentação com muito industrializados, com muita gordura saturada, com muitos embutidos, frios, poucas fibras, poucas frutas, verduras e legumes, eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota. Então, ao invés de ter lactobacilos bons para o nosso organismo, eu produzo os lactobacilos que são ruins. E eles fazem com que a gente tenha uma diminuição de absorção de vitaminas, de minerais e, com certeza, a diminuição da produção da serotonina. Entendi. Né? Uma das questões que a gente pensa ainda nessa parte do intestino, quando há esse desequilíbrio da microbiota, a gente tem essa diminuição da absorção de algumas vitaminas e minerais, então a gente volta a falar de cabelo, pele, unha e todas essas questões. Muitas vezes a gente tem aquela alteração intestinal. Então, às vezes eu tenho intestino muito solto numa semana e na outra muito preso. Uma formação de gases que não é o normal. Então, quando a gente tem esses sinais clínicos, a gente já toma cuidado. Primeiro, como está a alimentação, o uso dos lactobacilos para ajudar a modular tudo isso. E com uma boa microbiota e uma boa alimentação que ajuda esses próprios lactobacilos se proliferarem no nosso intestino, a gente tem uma melhor produção de serotonina. Ah, legal, entendi. Então, para completar essa parte da questão intestinal, da liberação de serotonina, a gente tem alguns alimentos que podem favorecer a produção de serotonina, que são os alimentos ricos em triptofano. Né? Então, o chocolate, mas a gente não pode abusar, né, por uma questão de peso. Então, se for usar o chocolate, busca os 70% pela concentração maior de antioxidante. Banana, as oleaginosas, então as castanhas. O grão de bico é uma excelente fonte de triptofano também, tá? E os cereais integrais. E lembrando, cálcio e magnésio também são importantes para a formação do triptofano, que é o precursor da serotonina. E os alimentos boas fontes de cálcio são os lácteos. Ah, legal. Então tente não tirar. Agora me fala uma coisa, tem um horário melhor, por exemplo, para o triptofano? Não. Aí a gente acaba vendo muito como é o dia da pessoa. Então muitas vezes eu tenho mais vontade de comer doce no final do dia. Então vamos colocar os alimentos ali, por exemplo, ao invés eu tenho vontade de comer chocolate lá para 5, 6 da tarde. Então vamos fazer uma banana no micro-ondas com canela e cacau para potencializar esse triptofano e diminuir a vontade do doce. Tá. Então a gente tenta fazer essa questão. E ao longo do dia distribuir um pouquinho também. Legal. Falando agora um pouquinho dos acompanhamentos, né? Quando a pessoa faz a cirurgia e você, lógico, você acompanhou antes e depois, né? Eu comentei também, quando eu conversei com a Donzília, que é a psicóloga da clínica, a gente falou também das palestras gratuitas, que são super importantes, né? Até para a pessoa levar alguém da família também, para entender todo o processo, que é legal ter uma ajuda nesse momento, que a vida dela vai mudar bastante, né? Muito, Aí nos acompanhamentos, conforme a pessoa, depois que ela já fez a cirurgia, que ela começa a emagrecer,
Você vê diferença, assim, na autoestima da pessoa conforme ela vai voltando? E você acha que essa diferença pode ajudar também a comer melhor? Porque daí uma coisa levando a outra, né? Ela se sente mais feliz com a imagem que ela tá vendo, e daí ela se sente mais motivada a mudar a alimentação. Você vê isso? Sim. Isso é muito legal de ver isso, porque essa mudança é muito rápida. Né? A cirurgia, por si só, ela proporciona uma perda de peso muito grande, muito rápida. Tá. Né? Então, assim, a pessoa, ela tem algumas preocupações importantes, porque ela fez uma cirurgia, então ela já quer cuidar da alimentação dela, na maioria das vezes, mas ela tem cuidados muito importantes. Você vê como o guarda-roupa muda, você vê como o cabelo dela muda, né? A postura que ela chega, então ela chega muito mais confiante, feliz. É engraçado ver como as pessoas ficam felizes com essa mudança de corpo, né? Com essa ganho de autoestima. Muitas vezes elas estão na dieta líquida ou numa restrição inicial. Tá feliz da vida. Feliz da vida, exatamente, já com o cabelo mudado. Então, assim, você vê que é muito gostoso de ver a mudança ao longo desse 1 ano. E eu acho que é importante a gente pensar, independente de ser uma paciente de bariátrica que tem uma perda de peso grande, ou qualquer tratamento clínico que nós queremos emagrecer, enfim, comemorar cada vitória. Então eu não vou comemorar quando eu emagrecer 40 quilos, não, eu vou comemorar os 5, os 10, os 15, o 1 que foi. Eu acho que essas comemorações pequenas fazem com que a gente chegue no final dessa jornada muito mais feliz. Sim. Não é essa coisa de você jogar lá pra frente, só vou ser feliz quando tiver emagrecido os 40, né? Não dá pra ficar esperando a felicidade acontecer lá no futuro, a gente tem que viver ali todos os dias, né? E também é interessante ver que eu já tive alguns casos de pacientes que elas emagreceram, porque elas colocaram metas muito altas, inclusive, e quando elas chegaram na meta, elas também não estavam felizes. Né? Então, assim, você vê que essa questão da autoestima é muito intrínseco de cada um. Sim. Né? Porque às vezes fala, não, mas quando eu vestir a calça número 36, eu estou feliz. Mas não necessariamente. Quando ela chega no 36, ela fala, agora eu tô com flacidez, agora, entendeu? Então, assim, sempre tem alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar o que de positivo a gente está tendo em cada momento. Porque nós costumamos ser muito autocríticas, né? Sim, isso eu falo bastante nessa sequência de lives da autoestima, né? E a gente não pode ser dessa forma, né? Como a gente faria com uma amiga, a gente tem que fazer com a gente. Exato, mas é engraçado como às vezes os outros têm um olhar muito mais cuidadoso com a gente do que a gente mesmo. Então se a gente pede, fale 5 qualidades suas, você fica lá pensando, fale 5 defeitos, você fala rápido. Né? Então a gente tem que começar a ver o que de positivo a gente tem. Tem coisas que nós temos que trabalhar e nós vamos melhorar. Então, eu quero perder peso, tá bom. Mas tem coisas que são nossas e vão ser para sempre. Como que eu posso, através da imagem, dar aquela disfarçadinha no que eu não gosto, né? Favorecer aquela parte que eu gosto mais do meu corpo. Eu acho que isso é importante a gente ter. Ninguém vai ser perfeito, né? Ninguém vai acordar bonito, dormir bonito todos os dias, enfim. Agora falando do seu trabalho, fazendo um paralelo com o meu, né? Muita gente, quando fala em consultoria, pensa assim, consultoria de imagem, ou é para quem tem muito dinheiro, ou é para quem tem muita roupa. Então, eu não tenho muita roupa, então, eu não sou artista, então eu não preciso fazer. E, na verdade, a consultoria vai te ajudar a lidar e a trabalhar com o que você já tem, né? A ideia não é sair comprando, muito pelo contrário. A ideia é usar o que você já tem, porque ou você comprou ou você ganhou. Então, a gente sempre tem como aproveitar. É lógico que existem algumas peças que podem não ter mais a ver com você, com a sua vida naquele momento, enfim. Mas sempre dá para arranjar um jeito de, misturando com outra de outro estilo, fazer com que você use aquela peça parada, né? Eu vejo também que tem muitas meninas que acham assim, que procurar uma nutricionista vai ser muito caro, ou então que comer bem, porque fala muito assim, vou fazer uma dieta aí, vai ficar caro, eu não tenho dinheiro para comer bem. O que você me fala disso, Cíntia? Então, eu acho que hoje a gente vive uma realidade onde a gente tem acesso a todas as informações, né? E a gente precisa cada vez mais de ajuda. Então eu vejo que a gente tem um monte de
Instagram, Google, se você jogar lá dieta, tem um monte. E cada vez mais as pessoas estão acima do peso. Então a gente tem um monte de informação, mas um monte de informação rasa, errada, e que às vezes a gente não sabe usar. É aquilo que a gente falou, né? Vai de pessoa para pessoa. Então você fica ali tentando e não consegue achar, né? E eu acho que assim, as pessoas têm essa história de comer direito é caro. Que nem você falou, fazer consultoria é caro. Vou passar na nutricionista, ela vai dar um monte de coisa mirabolante para fazer. Quando, na verdade, o que a gente tem que pensar muitas vezes essa pessoa já gastou tanto dinheiro com shake. Nossa. Que assim, sabe? Ela teria pago a nutricionista e foi do supermercado. Né? Então, assim, às vezes gasta-se com coisas que não vão agregar valor e se esquece do principal. Né? Então, eu acho que assim, ir na nutricionista, procurar médico, procurar endocrinologista, procurar profissionais qualificados é importante e sempre vai ser importante, por mais que a gente tenha todo acesso livre aí pelo Google, mas a gente muitas vezes não sabe usar. Ir numa nutricionista e explicar para ela qual que é o seu objetivo, porque tem gente que quer ter aquela alimentação de só orgânicos, produtos X, Y, tudo bem, existe esse nicho. Mas olha, no meu dia a dia isso não funciona, né? Então o que a gente pode fazer que seja real, viável e duradouro? Porque também não adianta fazer um mês com aquelas compras todas e depois parar de fazer, né? A gente vive um dia a dia que a gente está almoçando em restaurante, escritório, agora não tanto que estamos na pandemia, mas almoça fora, tá na correria, tá no escritório. Então o que a gente pode fazer de prático? E comer bem não é difícil. Então a gente tem que lembrar da comida da nossa avó. Arroz, feijão, carne, verdura, legumes, frutas, leites, iogurtes, cereais integrais. Isso é a nutrição, isso é o básico, né? O que a gente pode fazer de uma coisinha ou outra adicional para o paciente. Mas o grosso é esse, a gente não pode esquecer que o grosso é a comida. E é legal assim, você falar para as pessoas que não é para ela mentir também quando vai na nutricionista. O que você come? Aí ela fala, você fala, nossa, mas como assim? Então não tem nada de errado? Não entendendo, né? O metabolismo dela é ruim. Então, assim, primeiro, eu acho, não mentir, né? Falar a verdade. E segundo, se você não gosta de um alimento, se a nutricionista, no caso, se você passa ali alguma coisa que ela não vai conseguir fazer, ela tem que ser sincera com você, porque senão ela não vai alcançar o objetivo dela, ela vai se frustrar. Então, olha, isso aqui pra mim não dá. Então, sempre tem um meio termo, né, Cíntia? O que eu tenho um paciente que fala, ele fala assim, mentir pra você é igual mentir pro padre. E é verdade, porque assim, eu tô lá pra ajudar. Eu não tô lá pra julgar. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Mas ela vai falar que eu faço isso aqui. A gente tá lá pra ajudar e ensinar, né? O julgamento não tem que existir, isso é importante. A gente tá pra acolher o paciente. E muitas vezes esse paciente já fez 10 mil tratamentos pra emagrecer, enfim. E é mais um que ele tá indo buscar. Então ele já vem pé atrás pra você. Né? Mais uma dieta. Mas o que a gente tem que pensar, né? Se você precisa dessa ajuda, estar aberto a receber as orientações, estar aberto às mudanças alimentares, né? Porque assim, eu não gosto de jiló, tudo bem. Mas tem N outras verduras e legumes que você pode comer. Agora, eu não como nada e não quero experimentar nada? Poxa, mas quão disposto você está para melhorar a sua saúde? Exatamente. Né? Então, assim, eu não gostar de um determinado alimento, um tipo de fruta, um tipo de verdura, tudo bem, a gente tem N outras opções. Mas sempre está aberto a testar coisas novas, né? Não focar no que não gosta, mas o que a gente gosta? Vamos sempre ver por esse lado. Exatamente. Falando um pouco, o que eu vejo bastante, muitas vezes, na consultoria, é uma imagem distorcida. A pessoa tem uma imagem distorcida dela. Muitas vezes ela se olha no espelho e ela se vê de uma forma que ela não é, ou ela não está feliz com o que ela está vendo. Então, eu percebo isso também na questão de quem tem transtornos alimentares. As pessoas que comem demais, até as pessoas que comem de menos, porque tem gente que se acha acima do peso, mesmo estando muito, muito magra.
né? Como que você, nutricionista, pode ajudar nesse processo? É lógico que é uma coisa muito mais complexa, né? A gente vai envolver outros médicos, outros especialistas, mas como que você pode ajudar? Eu acho que quando a gente fala primeiro em transtorno alimentar, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Eu, como nutricionista, não consigo fazer sozinha. A Donzília, como psicóloga, não vai conseguir fazer sozinha. Então, a gente precisa de uma equipe para dar o suporte por completo para essa pessoa, né? E eu acho que os transtornos alimentares, eles vêm vindo, aumentando muito, até pela exposição que a gente tem hoje. Tá. Né? Então, essas redes sociais todas, esse culto à beleza, o culto à beleza e à magreza a qualquer custo. Né? Então, assim, não importa se eu estou saudável, importa que eu tô magra. Né? A verdade hoje a gente tem isso. Então, assim, as pessoas às vezes estão com deficiência de vitamina, de mineral, mas ela tá magra. Ela tá bem na foto. Mas nutricionalmente, não necessariamente. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas. A gente tem que estar saudável. Né? Se a gente vai estar com o peso X ou Y, a gente vai ver, mas não adianta estar com um peso magro e com um monte de deficiência. Né? A nutricionista não é só para te emagrecer, né? Não, a gente é muito além disso, na verdade, né? Então, é sempre, a busca maior é sempre pela questão do peso. Mas eu acho que a gente tem que pensar que a ideia da nutrição é tentar prevenir vários tipos de doença. Eu imagino assim que a pessoa busque também, porque quando ela tá muito acima do peso, começa a atrapalhar um pouco na mobilidade, na vida dela como um todo, né? Então ela precisa de uma ajuda para a vida dela ficar mais fácil, vamos dizer assim, né? Sim. Quando a gente está falando de um grau de obesidade, eu acho que a gente tem todas as questões medicamentosas, cirúrgica, o balão gástrico para ajudar esse paciente. Muitas vezes o paciente obeso, ele não tem nenhum problema de saúde. Né? Então, às vezes ele não tem pressão alta, não tem alteração de colesterol. Mas a gente sabe que existe uma predisposição maior para ele estar acima do peso. Ou ele tem toda essa dificuldade de brincar com o filho, né? De muitas vezes de locomoção. Então, assim, existe algumas coisas que atrapalham a vida dessa pessoa. Então, a gente tem que ver. Paciente de grau de obesidade, sim, precisa tratar isso. Não necessariamente se ele tem alguma doença mais ou não, mas a obesidade por si só já é uma doença. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar em pessoas com peso normal querendo emagrecer demais. Né? Então, é exatamente isso que eu ia falar. Porque isso então, também faz mal para a saúde, né? Também. As pessoas acham que não. Ser magra não significa ser saudável, como você falou, né? Não. Então, assim, muitas vezes a gente tem as pessoas que, principalmente, né? A gente tem o culto do corpo da mulher, principalmente. A mulher, ela sofre muito com essa questão visual. Homem, nem tanto. Né? Homem é mais aceitável ele ser barrigudinho. A mulher, não. Como é que ela vai pôr o biquíni? Né? Então, assim, a cobrança em cima da mulher na questão visual é muito grande. E, às vezes, a gente causa transtornos. E isso, muitas vezes, pode vir da infância ou não. E esses transtornos podem dar anemia, né? Então, a mulher para até de menstruar quando ela tem um peso muito baixo. Então, esses são sinais que a gente tem que ficar de olho. Então, tudo bem, visualmente ela pode até estar ok, mas dentro, o organismo dela já está em deficiência. E com certeza ela não vai estar feliz também, né? Porque você não vai estar bem, difícil, né? Na verdade, quando a gente vê essas questões de transtorno, você vê que nunca está bom. Né? É uma eterna busca. Magra. Mas eu quero mais, né? E hoje a gente tem até aquele que é a vigorexia, que é um outro transtorno que vem, aí também é cometido mais em homens também, que é o excesso de atividade física, que é o excesso do culto ao corpo. Então a gente saiu daquela parte só da magreza que a gente buscava e criou mais uma agora. Então tem que ser o bombado da praia, né? Tem que estar musculoso. E muitas vezes faz uso de hormônios, né? Uso de suplementos indiscriminados. Então, assim, tá bom, ele parece saudável, mas será que ele realmente é saudável? Né? Aproveitando esse gancho aí, falando sobre esse culto ao corpo, como a gente tem, hoje a gente está muito mais online do que
Nunca, né? A gente tem acompanhado muita gente, né? E eu vejo, assim, muita gente acompanhando blogueira, acompanhando pessoas que não são exatamente nutricionistas, mas que passam ali o que elas fazem, o que elas comem, como elas lidam com o dia a dia delas, que exercício que elas fazem. E, obviamente, as pessoas acompanham e veem o resultado, né? E, claro, essa pessoa procurou alguém para fazer esse acompanhamento com ela e tudo. E de repente, a pessoa que está vendo ali, ela imagina que fazendo exatamente aquilo que a pessoa está fazendo, vai ter o mesmo efeito para ela, né? E aí, muitas vezes, ela se frustra. E é aquilo que a gente falou, é individual, né? É individual. É individual. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, nem tudo que é postado é real. Uhum. Então, assim, eu vou selecionar o que eu estou colocando ali. Não necessariamente aquela é a minha realidade. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro. Porque eu posto o prato quando ele tá bonito. Quando é interessante eu postar, senão eu não vou colocar. Uhum. Né? Então, assim, o primeiro cuidado, e isso eu falo muito para as minhas pacientes de bariátrica, que tem muito grupo de Facebook e Instagram sobre isso. E elas se cobram quando elas não estão naquele padrão. Quando o prato delas não é do tamanho que foi postado. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter a consciência, o que eu preciso fazer? De novo, a questão da autoconfiança. Eu confio no meu processo, eu confio no que eu estou fazendo, na profissional que eu escolhi para me acompanhar. Né? A vida do Instagram, a vida das blogueiras é uma vida, primeiro, elas são pagas muitas vezes para fazer propaganda de determinados produtos. Sim. Não necessariamente aquilo realmente faz bem ou é aquilo que mudou a vida delas. Uhum. Né? Elas vivem do corpo delas. Então ela vive de postar que ela tá na academia, de que ela tá tomando shake X, o chá Y. Nós somos pessoas reais. Nós somos pessoas que temos que sair para trabalhar, que tem filho, que tem que ir no supermercado. Então a gente tem que sair um pouco desse padrão dessas influências e pensar na nossa realidade. Sim. Eu vou viver em função só do meu corpo? Não. Eu tenho marido, filho, família, boletos a pagar, né? Então, assim, eu não consigo ir na academia e ficar 3 horas na academia todos os dias. Porque eu não ganho pra ter o meu corpo assim. Entendeu? Eu tenho que fazer as outras coisas no meu dia. E eu acho que isso só gera mais insatisfação. É legal a pessoa ter em mente que é uma inspiração, né? Não é para ela levar aquilo porque talvez não seja a vida dela. É uma inspiração para ela querer melhorar, se ela entender que for necessário, né? Sim, uma dica ou outra. Né? Então, assim, muitas vezes tem coisas legais? Tem. Mas tudo eu vou conseguir fazer? Não. Porque a vida dela é diferente da minha. Sim. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que ver. Cada um, primeiro, cada um tem um corpo, cada um tem um biotipo, né? Uma genética diferente. Então, por mais que eu queira, eu não vou crescer mais do que isso agora. Não adianta, entendeu? Fica pra próxima. Hoje, o que eu posso melhorar do corpo que eu tenho? Na altura não dá, tá bom? Então, eu posso emagrecer, eu posso ganhar tônus muscular, eu posso fazer outras coisas. Pode ganhar visualmente na altura. Pode ganhar visualmente na altura na consultoria. Exatamente, entendeu? Eu posso conseguir alongar uma longilínea de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é importante a gente ter. Eu acho que isso é legal a gente pensar. Por exemplo, uma pessoa que emagrece muito, principalmente falando de novo no meu nicho da bariátrica, a paciente ela vai emagrecer 40 quilos, ela vai ter uma flacidez. Então, ela tem que saber lidar com isso também. Eu vou procurar uma cirurgia plástica depois? Tudo bem. Mas não adianta achar que vai emagrecer e vai ficar sem nenhuma sobra de pele. Né? E muitas vezes ela fala, poxa, mas eu emagreci, olha como é que eu tô agora. Mas o que eu ganhei com esse emagrecimento? Né? Exatamente. A gente não pode ficar jogando a felicidade pra frente, como a gente falou, né? E tem que entender. Você, desde o começo, você sabe que se você vai emagrecer bastante, você vai ter, né, um ganho de pele extra ali. E é legal que você também já pense, paralelo a isso, como levar isso, tratamentos, academia, exercício, né, pra melhorar. Claro, com certeza. Então, eu acho que é sempre um conjunto de fatores, né? Quanto mais gente estiver ao nosso lado para nos ajudar, é melhor.
Então eu vou fazer a dieta, eu vou fazer ginástica, eu vou cuidar da minha cabeça para lidar com todas essas mudanças do meu corpo, porque ao mesmo tempo que eu estou feliz emagrecendo, eu não consigo comer da mesma forma, eu não posso comer da mesma forma, né? Eu vou cuidar da minha parte visual, porque às vezes eu vou na loja, eu não sei nem que tamanho de roupa que eu tenho que comprar, né? Então antes eu estava acostumada a comprar a roupa que cabia, então, que eu escolhia. E aí quando vai escolher, não sabe escolher. Então eu acho que tudo isso só ajuda a gente a ser cada vez melhor. Sim. E esse acompanhamento eu acho essencial quando a pessoa perde muito peso, porque eu tenho uma amiga, ela fez bariátrica, e eu me lembro uma vez que a gente foi no restaurante e eu tava dirigindo, ela tava do meu lado. Eu estacionei numa vaga que não era assim tão grande, né? Mas era aquela vaga que tem um carro do lado do outro. Então você tem um espaço razoável para você descer, né? E ela abriu assim e ela passava ali. Mas ela falou que ela não passava. Só que ela passava. Só que ela se via ainda lá atrás, né? Então, o tamanho, é um trabalho que você tem que fazer. Então, o acompanhamento eu acho essencial. E muitas vezes você busca, sei lá, você precisa de uma inspiração para começar a buscar esse tratamento, para se sentir melhor. Eu vejo na consultoria que muitas meninas falam assim, quando eu tiver mais magra eu vou fazer. Eu acho que você tem que pensar o contrário, sabe? Como é que eu posso parecer mais magra? Porque quando você começa a parecer mais magra, lógico, tô falando tudo isso, quando isso é uma coisa que incomoda, tá? Se não estiver te incomodando também, ótimo. Mas eu vejo muitas meninas falando, vou esperar. E a ideia é o contrário. Então, quando você se vê mais magra no espelho, aquilo te dá mais ânimo para se cuidar. Né? Por isso é que eu sempre falo, não espera, não joga para depois. Começa agora. Tudo bem, a gente fala da questão do peso, mas às vezes é aquilo, são detalhes, não é o peso em si. Eu não gosto do meu braço, eu tenho vergonha de usar, então eu vou fazer ginástica para conseguir ter o meu braço mais fininho. Não, eu posso usar roupas que favorecem, né, dão aquela disfarçadinha onde me incomoda. Então eu acho que nem sempre a gente tem que esperar tá tudo perfeito. Isso, não vai estar, né? Não vai estar, porque nunca vai estar. Porque daí vai chegar lá e vai achar outra coisa que a gente não olhava antes. Então, assim, a vida também é muito, muito cíclica, né? E cada hora a gente está pensando de uma forma diferente. A gente está olhando pra gente de uma forma diferente. O parceiro que tá com a gente também está influenciando o que está fazendo. Então, tem tantas coisas. Eu já vi paciente que emagreceu e o marido falou, eu não gosto de você magra, eu prefiro você gorda. E aí ela entrou ela ficou realmente... Ela falou, eu vou engordar. Nossa. Né? Então, assim, poxa, mas eu fiz isso não só por um peso, mas eu fiz isso pela minha saúde. Né? Então, assim, a gente começa a ver que quanto, não só a gente, mas quem tá à nossa volta também influencia muito nas nossas escolhas, na nossa autocrítica. Né? Por então, isso que, voltando, né, é importante a gente realmente cuidar da autoestima, né? E de tudo que envolve, né? Porque você tá fazendo um bem pra você, né? Se aquilo que tá te fazendo bem, a pessoa tá achando ruim, então tem alguma coisa estranha. Às vezes, por exemplo, a gente atende, um casal, um operou. Aí vai começar a fazer alimentação. Eu sempre gosto que o parceiro vá na consulta. Porque senão é assim, você já vai comer isso? Mas você operou e já tá fazendo isso? A nutricionista não deixa fazer isso. E assim, começa a tirar da cabeça dele. Às vezes não foi nada daquilo que eu falei. E a vida daquelas pessoas vira um inferno na hora de comer. Imagino. Né? E aquela pessoa que operou, que devia estar com uma super autoconfiança, ela fica completamente insegura. Né? Então, assim, é importante, primeiro, eu estar consciente do que eu tenho que fazer, né? Estar com uma boa confiança de tudo, porque daí eu sei, olha, não é isso. Ela me disse que eu poderia fazer esse tipo de coisa, né? E eu me sinto segura de falar de uma forma boa, carinhosa, mas eu consigo me posicionar. Se eu não tô com uma autoestima boa, eu vou engolindo aquilo, chega uma hora que explode. E vai para algum lugar, né? Vai para algum lugar, exatamente, né? E é legal falar também que não significa que a pessoa não pode sempre querer melhorar, né? Eu falo sempre para as meninas, a gente sempre tá buscando melhorar alguma coisa, né? Então, eu emagreci, agora eu vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. Desde que
esse processo não te impeça de fazer as coisas. Então, só vou mudar de emprego, ou só vou fazer isso, só vou fazer aquilo quando estiver mais magro, ou quando colocar seio, ou quando fizer a barriga. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma, né? A gente tem uma questão, você pode querer sempre melhorar, mas isso não pode interferir na sua vida no dia a dia. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai trabalhar uma coisa. Agora, as outras, elas são imprevisíveis. Então, se eu vou emagrecer, eu vou arrumar emprego? Não sei. Não é isso, entendeu? Então, se eu vou emagrecer, eu vou ficar rica? Não. Então, assim, a gente vai melhorar um ponto. Então, eu vou melhorar o seu peso, eu vou melhorar a sua saúde, vou melhorar a sua imagem. O que vai acontecer com isso não está nas nossas mãos. Lógico. Então, eu vou melhorar a minha imagem e focar na busca de um emprego novo? Ok, aí é uma história diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter metas, mas metas que sejam mensuráveis, né? E viáveis. Então, pra não sofrer à toa. Porque senão, assim, eu ponho uma coisa que é totalmente irreal. Eu nunca vou chegar lá. Exatamente. Né? Cíntia, é importante pra gente ter um dia a dia bom também. Cíntia, fala uma coisa agora. Existe algum exercício ou alguma prática que você possa passar para as meninas que elas possam fazer, assim, que possa ajudar tanto na nutrição e, consequentemente, na autoestima? Isa, eu queria falar algumas coisas. Tem muita coisa pra gente falar e eu vou falar uma só. Eu vi um vídeo, até a gente estava comentando antes de gravar, da Dove, tá no YouTube, depois a gente até deixa o link, onde ele faz uma comparação. Então, a pessoa, ela precisa se descrever, né, para o cara, e ele faz o desenho sem vê-la, e uma outra pessoa a descreve. Que não conhecia, né? Que não conhecia, exato, que só viu. Só viu. E aí, mostra os quadros que o cara fez, do autorretrato da pessoa e que a outra pessoa fez. E, geralmente, a outra pessoa via mais bonito do que a pessoa em si. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem um olhar carinhoso por nós. Exatamente. Né? Eu acho que, primeiro, agradecer o corpo que a gente tem. Ele é perfeito, ele tem todas as funções vitais, a gente tem saúde. Eu acho que isso tem que incorporar, porque isso já começa a nossa autoestima. Isso nos favorece. Então, assim, eu sou perfeita, graças a Deus. Eu tenho um corpo que funciona, que eu consigo fazer de tudo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. Dali a gente vai melhorar outras coisas? Sim, a gente sempre está buscando melhorar uma coisa ou outra. A gente quer, às vezes, estar mais loira, mais morena, mas a essência tem que ser, eu tenho saúde e sou perfeita. E ali a gente vai buscando sempre o que aquele momento nos pede. O peso, ele não é determinante de ser mais feliz ou não. O peso, ele não vai dizer se você vai ser mais bem-sucedida ou não. Né? Então, eu acho que a gente tem que encarar o quê? A nossa vida, a nossa saúde, nos valorizar, ter a nossa autoestima. Isso vai ajudar. A gente tem muita questão da fome emocional, né? Que a gente come porque é gostoso, come porque está ansioso. Então, eu queria dar 5 dicas para a gente pensar no mindfulness, que é o comer intuitivo. Né? Então, a primeira dica, rejeitar a mentalidade da dieta. Então, não tem alimento bom ou ruim, mas para quê, quando, por quê e quantas vezes eu estou comendo aquilo. Né? Honrar a fome. Eu estou comendo com fome, por ansiedade ou pelo quê? Né? Importante. Fazer as pazes com a comida. Então, não tem alimento do bem ou do mal. Existem alimentos. Não precisa ter raiva da comida. Não precisa ter raiva, né? Não precisa achar que é um monstro, né? Um terrorismo nutricional. Então, eu posso comer de tudo. Mas, qual é a frequência que eu vou comer? Eu vou comer alguma coisa numa festa? Eu vou. Não vai ter salada e grelhado ali. Tudo bem também. Mas eu estou num social que também faz bem para nossa vida. Sim. É importante, né? É importante, lógico. A quarta é lidar com as emoções sem usar a comida. Então, comer é uma coisa. Estar ansiosa e comer é outra. Sim. Então, acho que essa é a que a gente mais tem que trabalhar.
Separar, né? Muito, né? E a última dica é honrar a nossa saúde. Ai, maravilha, Cíntia. Nossa, eu adorei a nossa conversa. Achei que foi muito bacana. Espero que você que está assistindo também tenha gostado. Estou muito feliz de você ter participado, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Se vocês, meninas, tiverem alguma dúvida, aí embaixo tem o Instagram da Cíntia, pode mandar uma mensagem para ela vai ter o maior prazer em responder. Se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse vídeo, pode comentar aqui embaixo. Se for uma pergunta para ela, eu também passo para ela, tá? Espero que vocês tenham gostado. Cíntia, você tem alguma coisa para falar para as meninas? Isa, primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei super honrada de participar desse projeto. Eu que agradeço. É muito bom conversar com você sempre. E a todas que estiverem assistindo, eu estou à disposição para ajudá-las, tirarem as dúvidas. Pode me seguir no Instagram, mandar mensagem. E sejam felizes e muito autoconfiantes. E se tiver uma dúvida também sobre bariátrica, né, também pode perguntar para você, né? Sobre cirurgia bariátrica, balão gástrico, vamos lá, a gente está à disposição para tirar a dúvida de vocês. Ótimo. Gente, muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se tiver alguma dúvida, manda para ela pelo Instagram ou também pode comentar aqui embaixo, tá? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!